Amém, meus irmãos. Graça e paz, eu espero que vocês estejam bem. Para mais uma vez nessa noite estarmos aqui ouvindo a voz do nosso Deus. Louvado seja o nome dele, o Deus da nossa salvação. Que Deus continue abençoando a vida do seminarista Fabiano, dando graça à sua vida, ele iluminando e dando discernimento na palavra cada vez mais. Você que está em casa e que está participando aqui conosco, eu queria que nesse momento você pudesse compartilhar o link com algum irmão que você está percebendo que não está ainda nessa live aqui. Então compartilhe com ele, para que nessa noite ele possa também participar conosco, ouvir a palavra, alimentar o seu coração. A mensagem que Deus colocou em nossos corações nessa noite, certamente vai ao encontro da dor, do lamento, do sofrimento que muitos nessa noite têm enfrentado. Aqueles que estão lutando com enfermidade, tanto da alma como do corpo, e a minha oração é que Deus possa estar lhe fortalecendo, que essa doutrina nessa noite venha te fazer entender muita coisa acerca dessas dores, dessas lutas que você está passando. E se você conhece alguém nessa noite que está nessa situação, eu queria que você compartilhasse com ele, aí no WhatsApp, no Facebook, compartilhasse com ele essa mensagem, porque certamente a palavra de Deus irá falar aos nossos corações. Então, eu queria que você já abrisse sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de João, capítulo de número 9, Evangelho de João, capítulo de número 9, nós iremos ler o versículo 1, do versículo 1 ao versículo de número 3. O tema da nossa mensagem nessa noite é a glória de Deus no sofrimento. Então nós iremos entender essa glória que se revela nas nossas lutas, nos nossos sofrimentos, aqui a partir desse texto. Então, Evangelho de João, capítulo de número 9, do versículo 1 ao 3. Amém? Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Feche seus olhos nesse momento. Curve sua fronte, vamos pedir a graça do Espírito Santo. Meu Deus, nesse momento estamos aqui diante do Senhor, já louvamos a Ti, já ouvimos a Tua palavra aqui lida, e eu te peço nesse momento, dar-nos entendimento. O que queremos é compreender, Deus, a Tua vontade cada vez mais, para que possamos saber, Deus, como nos comportar, o que fazer diante desses dias maus que nós estamos vivendo. Eu te peço pela Tua igreja que nesse momento está nos assistindo, fala ao coração deles, não deixe que nada venha deixar suas mentes e corações dispersos, que eles possam estar concentrados naquilo que a Tua palavra aqui nos ensina. Meu Deus, eu te peço assim, e eu sei que Tu irás fazer, porque Tu és Deus bondoso, Tu és o nosso preceptor, o nosso mestre, e eu te rogo, ajuda-nos para que possamos aqui com clareza, Deus, ensinar a Tua vontade, o Teu querer ao Teu povo. Eu te peço assim, tenhas misericórdia de nós, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem nessa noite é a glória de Deus no sofrimento. E eu queria que você permanecesse de forma bem atento àquilo que a palavra do Senhor aqui nos diz. Em dias de sofrimento e em dias de perda, irmãos, o que mais queremos é uma justificativa para aquilo que a gente está passando. Quando a dor, quando a angústia chega à nossa vida, o que precisamos é de algo que dê um sentido, que dê uma justificativa para o que nós estamos enfrentando. A esposa que perdeu o marido para o Covid, nesse momento pergunta, por que ele? Por que ele? Por que o meu marido teve que ir? O esposo também pergunta, por que a minha esposa teve que ir? O jovem saudável também diz, eu não consigo entender como eu, tão saudável e tão jovem, fui acometido por tal enfermidade. E ele está lá lamentando e chorando na UTI. Irmãos, diante de situações como essa, nós perguntamos qual é o sentido de tudo isso.
Como entender esse sofrimento que a vida traz, que essa situação que nós estamos passando agora traz sobre as nossas vidas? Será que há uma explicação para isso? Ou será que isso é fruto, obra do acaso? Será que o acaso é quem está no controle de tudo? Ou será que temos um Deus soberano que está sentado em seu trono a governar sobre todas as coisas? E o que dizer desse cego, dessa história que acabamos de ler agora? Um cego de nascença, um homem que veio a essa existência já fadado à mendicância e ao sofrimento, porque ele nasceu sem poder enxergar, ele nasceu em trevas. O que dizer desse homem que nasceu cego? E eu gostaria que você ouvisse comigo, nesse texto que nós acabamos de ler aqui de João, capítulo 9, do versículo 1 ao 3, o que Deus tem a nos ensinar a partir desse encontro de Jesus com esse cego. O livro de João, ele é chamado por muito como o livro dos sinais. O livro dos sinais, porque quando nós lemos o Evangelho de João, nós percebemos uma série de milagres que Jesus realiza. Jesus realiza esses milagres para que os homens pudessem ver, a partir daquilo que ele estava fazendo, o agir de Deus, a obra de Deus, o reino de Deus, adentrando aqui essa realidade. E o livro de João, então, relata uma série de sinais e de milagres que Jesus faz, e então nós podemos dar o título de o livro dos sinais. João vai dizer lá no capítulo 20, versículo 31, que o objetivo dele ter relatado esses sinais era para que aqueles que lessem esse evangelho pudessem crer em Cristo Jesus e receber dele vida em Cristo Jesus. Esse episódio que nos narra o encontro de Jesus com esse cego, um cego de nascença, essa história está dentro desses sinais que Jesus aqui realizou. Jesus fez muitas coisas, a começar lá em Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho, e aqui está mais um episódio desses sinais onde revelam o poder de Deus agindo através da vida e do ministério de Cristo Jesus. Ao meditar nessa passagem, nós percebemos aqui, nós podemos ver como o nosso Deus veio a esse mundo de forma poderosa, mudando o curso natural de muitas coisas, revertendo o efeito perverso de algumas coisas que esse mundo aqui coloca. Os discípulos de Jesus, ao verem aquele cego, diz o texto que Jesus ia caminhando, né? Jesus estava caminhando e viu um cego de nascença, que João faz questão de dizer que era de nascença. Ele diz isso, que era de nascença, porque quando esse cego fosse curado, o que iria acontecer é que muitos duvidariam que de fato ele era um cego de nascença. Poderia ser alguém apenas que sofresse com algum problema nos seus olhos, talvez por conta do clima ou por conta da areia, que muitas vezes deixava o indivíduo como que um cego, e depois ele passava ali por uma asepsia e voltava a enxergar. Mas João diz aqui que este cego era um cego de nascença. Os discípulos de Jesus, quando viram aquele cego, fizeram uma pergunta que explicava por que aquele cego havia nascido cego. Por que aquele homem havia nascido sem visão? E aí no versículo de número 2, ao se voltar para Jesus, os discípulos dizem o seguinte, perguntam o seguinte: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais deles? O que os discípulos colocaram para Jesus foi o seguinte: Mestre, diante do sofrimento desse homem aí, quem foi que causou? Foi os pais dele que pecaram, ou foi algum pecado que ele cometeu? Os discípulos colocam duas alternativas com as respostas já prontas e dadas, mas Jesus vê uma terceira alternativa que os seus discípulos não estavam vendo. Aqueles discípulos pressupunham, irmãos, que aquele sofrimento não viria de Deus, mas era do pecado. Aqueles discípulos estavam olhando para o sofrimento e dizendo: olha, se ele está sofrendo, se está acontecendo essa deficiência na vida dele, está acontecendo porque algum pecado está na vida dele. Até porque os discípulos, à luz da compreensão que eles tinham lá de Êxodo capítulo 20, versículo 5,
Você pode observar aí na sua Bíblia, que lá em Êxodo diz o seguinte: não adorem essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. Agora observe, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. O que os discípulos não tiveram um entendimento mais amplo dessa passagem. Eles aqui simplesmente limitaram o entendimento dessa passagem e simplesmente olharam para aqueles discípulos e disseram: olha, se tem algo que causa sofrimento e mal, é o pecado. É o pecado. Às vezes eu encontro pessoas assim, que estão tentando justificar os seus problemas e os seus sofrimentos, olhando apenas para o pecado. Eu não estou aqui dizendo, e eu não quero que você entenda, que eu estou dizendo que o pecado não tem consequências. O pecado tem consequências. O pecado traz grande sofrimento. Mas Jesus vai nos mostrar aqui nesse texto que não só é o pecado que traz sofrimento, que o sofrimento também está dentro de um propósito maior de Deus. Irmãos, somos levados a dar explicações muito fáceis ao sofrimento. Às vezes olhamos para alguém que está sofrendo, angustiado, aflito, e dizemos: está sofrendo porque se envolveu com o pecado. Está sofrendo porque alguma coisa pecaminosa tocou na vida dele ou na vida dela. Afirmamos que a enfermidade é fruto dos nossos pecados. Também dizemos muitas vezes, justificamos até a falência do nosso negócio por causa de um pecado que há no coração. Há aqueles que vivem se torturando e dizendo: olha, meu negócio não anda, não dá certo porque eu tenho um pecado no meu coração. Como se existisse a possibilidade nesse mundo de não termos pecado. Todos nós temos pecado. Será que no mundo de Deus, a dor e as perdas são sempre por causa do pecado? Será que todas as vezes que um filho de Deus sofre, se angustia e fica aflito, é por causa de um pecado? Essa é a questão que eu gostaria que você pudesse encontrar a resposta nessa noite, ao observar esse texto que nós acabamos de ler aqui. A cura daquele cego, irmãos, de nascença, nos ensina uma grande verdade, que nós precisamos aprender, para que a gente possa avaliar melhor o nosso sofrimento e também o sofrimento das pessoas com quem nós convivemos e vivemos. Irmãos, a verdade que esse texto nos mostra é que Deus muitas vezes nos chama a suportar o sofrimento e a perda, a fim de que Ele manifeste a sua obra em nossas vidas. Deus muitas vezes nos chama e nos coloca debaixo de sofrimento, de situações debilitantes que trazem angústia ao coração, para que nós possamos entender e refletir ao mundo a obra dele em nossas vidas. É isso que esse texto vai nos ensinar. Você que esses últimos dias tem sofrido e tem se angustiado, você que tem questionado a Deus por que tamanha angústia você tem sofrido, e tem até buscado no pecado uma explicação para essa aflição aí que está no seu coração, saiba que o seu sofrimento não está distante da vontade de Deus, que o seu sofrimento e que essa situação que você está passando não está na direção do acaso, está nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Não era o pecado do cego, irmãos, nem o pecado dos seus pais, que causou aquela cegueira naquele homem. Jesus vai dizer então aos discípulos no versículo 3, observe aí, ele diz assim: Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Jesus se volta para os discípulos e diz o seguinte: olha, vocês têm duas alternativas, para o sofrimento desse homem. Vocês estão dizendo, ou os pais dele pecaram, ou esse homem pecou, cometeu algum pecado, porque ele não pode ser cego, ter nascido cego, sem que o pecado tenha chegado à vida dele. Só que Jesus vai dizer: vocês estão errados, vocês estão errados. A cegueira dele não é consequência do pecado, a cegueira dele não é consequência das atitudes que os pais dele tomaram. Irmão, Jesus simplesmente desmonta o entendimento limitado dos discípulos. Desmonta.
Porque, irmãos, no mundo de Deus, onde Deus é soberano, onde o nosso Senhor é soberano, às vezes nós estamos sofrendo, nós estamos com debilidades no nosso corpo e na nossa alma, não por conta de pecado, mas porque temos o Deus soberano, o Deus que cuida da nossa vida, que decretou a nossa existência e que colocou cada circunstância e cada coisa em nossa vida para que o seu nome seja glorificado. O sofrimento daquele cego estava dentro dos propósitos de Deus. E os discípulos deveriam entender isso. Que o sofrimento daquele homem não estava nas mãos do diabo, nem estava nas mãos do acaso, estava nas mãos de Deus. O sofrimento dele era para que o poder de Deus fosse manifesto através de Cristo. No plano eterno de Deus, aquele cego nasceu cego para que no dia exato determinado por Deus e decretado por Deus, o poder de Deus pudesse ser manifesto através da cura que ele receberia através de Cristo Jesus. No versículo 3, na parte B, observe, diz assim, Jesus continua dando explicação aos seus discípulos, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Jesus poderia ter dito em outras palavras o seguinte: vocês pensam que o sofrimento desse homem é por causa de algum pecado. Não é não. Ele não está sofrendo por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos seus pais. Na verdade, o que ele está passando agora, essa limitação que o faz mendigar, essa limitação que coloca ele em trevas, foi permissão divina. Porque Deus assim decretou para que no momento certo, em meio a esse sofrimento que ele vivia, a glória de Deus viesse à tona e a ser revelada. Meus irmãos, como nós precisamos entender isso. Nós não podemos afastar o sofrimento dos planos que Deus tem para as nossas vidas. Se você olha para as Escrituras, você vê lá Jó sofrendo, homem temente a Deus, homem que era abençoado por Deus, um sacerdote do seu lar, um homem que criava os seus filhos no caminho da lei do Senhor, mas diz a palavra do Senhor que Deus permite que o Satanás chegue à vida dele e toque nos seus bens, e toque nos seus filhos, e leve os seus amigos a lhe afrontarem, e levem a sua esposa a dizer coisas, e induzi-lo a blasfemar contra Deus. Jó sofreu, irmãos, para que a soberania de Deus pudesse ser manifesta na vida dele. Irmãos, o sofrimento não está distante da vida dos filhos de Deus. Olha o apóstolo Paulo, servo de Deus, missionário, um dos maiores missionários que a igreja já teve. Homem temente ao Senhor, homem de grande poder, quando escrevia, quando falava e pregava o evangelho com audácia. Mas diz a palavra do Senhor que Paulo, irmãos, tinha um espinho na carne. E esse espinho angustiava a sua alma, a ponto dele se voltar para Deus e clamar ao Senhor: Deus, tira de mim, tira de mim, tira de mim esse espinho. Mas diz a palavra do Senhor que Deus não tirou. O sofrimento de Paulo continuou, mas Deus deu entendimento a Paulo, que era necessário aquele espinho para que a graça do Senhor pudesse estar sendo refletida na vida dele, para que ele pudesse entender que é a graça de Deus quem o fortalece. Meus irmãos, poderíamos aqui citar outros exemplos, poderíamos notar um pouco mais o exemplo do nosso Senhor Jesus, o homem perfeito, o homem sem pecado, que veio a esse mundo e que esteve entre nós, que pregou a Deus, que viveu a Deus, que amou o próximo como a si mesmo e Deus sobre todas as coisas. Este homem, irmãos, não foi privado do sofrimento. Ele terminou a sua vida aqui nesse mundo crucificado, morto, debaixo do sofrimento, de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, o sofrimento não está fora da vontade de Deus. O que você está passando não está fora da vontade de Deus, porque Deus também é Senhor sobre o teu sofrimento. Meus irmãos, precisamos entender que Deus muitas e muitas vezes não nos livrará do sofrimento. Ele não nos livrará. Ele estará conosco no sofrimento, Ele andará conosco com um propósito bem estabelecido, e o propósito é para que a sua obra seja manifestada em nossas vidas. Para que em meio a essa dor, essas lágrimas que você tem derramado, pessoas, a começar dentro da sua casa, possam glorificar a Deus,
possam ver o Deus a quem você serve. Diante dessa verdade tão preciosa que esse texto nos dá, precisamos aprender algumas lições, que eu gostaria que você atentasse para elas, para você poder saber como se conduzir e glorificar a Deus em meio a esse sofrimento que você está passando, ou que talvez você irá passar mais adiante. Primeiramente, devemos estar prontos a viver para Deus no conforto e no sofrimento. Esta é a primeira lição que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Nós precisamos estar prontos para viver para Deus no conforto, na bonança, na prosperidade, mas também no sofrimento, na angústia, na escassez, na tristeza. É fácil adorar a Deus em júbilo quando a dor não está presente, né, irmãos? Como é fácil adorar a Deus, irmãos, quando a conta está no azul, quando a saúde está de vento em polpa, quando a dor do corpo, a dor física não nos atormenta dia e noite. Como é fácil adorar a Deus assim. Mas é no sofrimento que nossa fé é provada. É no sofrimento que de fato nós mostraremos se de fato estamos com uma fé amadurecida para adorar a Deus, seja em qualquer situação, seja em qualquer circunstância que venhamos passar. Meus irmãos, devemos estar prontos para viver para Deus no conforto ou no sofrimento, seja com saúde, seja na enfermidade, precisamos estar prontos para andar com Deus e saber que Ele está conosco, que Ele não nos abandonou, seja a situação que estejamos passando. Me faz lembrar a vida do profeta Abacuque. Abacuque, um servo de Deus, homem de Deus, que profetizou o juízo de Deus sobre o seu povo. E quando Abacuque profetizava o juízo de Deus através de outras nações, ele se viu diante de uma situação muito difícil. Ele viu que não havia ali, o alimento já estava começando a ficar escasso. Não havia mais a uva na vinha. E ele começa então a orar ao Senhor e faz um cântico lá no capítulo 3 do seu livro. Mas mesmo contemplando aquela escassez que estava ali diante dos seus olhos, uma escassez de comida, uma escassez de alimento, sabe o que é que ele diz no versículo 18? Ele diz assim: mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. A alegria de Abacuque não estava na despensa dele, irmãos. A alegria de Abacuque não estava na uva que estava na vinha. A alegria de Abacuque estava no Senhor. E ele sabia de uma coisa: quer ele estivesse no conforto, quer ele estivesse na abundância, ou no sofrimento, ou na escassez, ele sabia o que era viver ao lado do Senhor. Ele sabia que o melhor de tudo é estar sob as asas do Deus da nossa salvação. Meu irmão, minha irmã, você que tem se angustiado, que tem se lamentado nesses dias, aprenda a viver com Deus e a andar com Deus em meio a essa angústia que você tem passado. Porque Deus não vai te livrar, Deus não nos livra, irmãos, de lutas nessa existência. Como disse aos seus discípulos: no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo. Não se deixem abater, não desanimem, levante a cabeça. Eu venci o mundo, diz Jesus. Deus é bom, o Deus bondoso conhece o nosso sofrimento. Na doença ou na saúde, Ele está presente conosco. Na falência ou na prosperidade, Deus está conosco. E nós podemos dizer isso, sabe por quê? Porque Ele nos promete o seu cuidado. Ele diz: coloquem sobre mim as vossas preocupações, porque eu tenho cuidado de vocês. Porque o nosso Jesus, antes de ascender à direita do Pai, Ele diz: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, irmãos, que nós não estamos a sós em meio ao sofrimento, em meio à falência, em meio às angústias que essa vida traz. Nós estamos com o nosso Senhor. Por isso que essa pandemia, por mais terrível que seja, irmãos, não nos deixa desolados,
porque nós temos um Deus que é a nossa companhia, um Deus que está conosco, Ele está aí com você, Ele está aí ao seu lado. Talvez você não esteja vendo porque a sua fé está fraca. E nessa noite é hora de reavivar essa fé no seu coração. Ele está do seu lado. Em segundo lugar, a segunda lição que esse texto nos dá, para que nós possamos assim glorificar a Deus em meio ao sofrimento, irmãos, nós devemos ter cuidado para não dar respostas simples à causa do sofrimento. Quando o sofrimento chega à nossa vida, nós somos tentados a encontrar uma resposta simples, simplória para aquilo que a gente está passando. Quando, irmãos, muitas vezes não saberemos por que esse medo, por que esse coração bate tão forte aí dentro do nosso peito. Por que estamos sofrendo com essa pandemia? Essa é uma pergunta que todo cristão já fez. O que já me mandaram de mensagem perguntando: pastor, por que a gente está sofrendo? Por que essa pandemia? Por que tanta gente tem morrido? E eu tenho dito, com toda sinceridade, irmãos, uma coisa eu sei, que Deus, Ele está como Senhor do universo, né, manifestando a sua vontade em meio a essa situação. Mas tem muitas coisas, com sinceridade, eu não sei explicar. Eu não tenho uma resposta da causa, como muitos gostariam que eu tivesse, uma resposta simples para dizer: olha, foi por conta disso e por conta daquilo outro. Essa é uma questão que tem suscitado várias respostas simplórias, e eu já ouvi cada coisa bizarra. Eu ouvi gente dizendo o seguinte: pastor, essa pandemia foi por conta do carnaval. Foi por conta do carnaval. Então Deus mandou uma pandemia no mundo por conta de um carnaval aqui no Brasil. Outros já disseram: pastor, sabe o que é isso? Isso aqui é por causa do presidente da nossa nação. Então Deus está manifestando juízo. Meus irmãos, cada resposta bizarra e de outra forma simplória, simples, foi a mesma resposta que aqueles discípulos tentaram dar ao problema daquele cego. Eles não conseguiram ver o Deus soberano agindo sobre a história. Eles procuraram uma resposta mais confortável, que pudesse colocar em harmonia os seus pensamentos acerca da vida daquele cego. Meus irmãos, devemos ter cuidado para não dar respostas simples para a causa do sofrimento, do nosso sofrimento. Precisamos aprender a ver o agir de Deus no mundo e entregar a Ele o controle de todas as coisas. Precisamos olhar, irmãos, para esse quadro que nós estamos passando de morte crescente aqui na nossa nação e dizer, por mais incompreensível que seja para nós: Senhor, Tu estás no controle de tudo isso. Eu sei que Teu nome e Tua obra está sendo feita e o Teu nome será engrandecido em tudo isso que está acontecendo. Irmãos, Deus tem um propósito para essa pandemia. Eu tenho plena certeza disso. Deus tem um propósito. E quem sabe, um dia, saberemos com detalhes o que Ele está fazendo. Quem sabe mais à frente Deus nos fará olhar no retrovisor. Então nós olharemos para trás e dizemos: Senhor, agora eu entendo porque que o Senhor permitiu essa pandemia, esse adoecimento global, planetário que nós estamos vivendo. Agora é difícil dizer. Agora a gente não tem uma resposta simples. E a gente tem que ter cuidado para não dar uma resposta simples quando Deus soberano está no controle das coisas. E aquilo que nos parece ser tão terrível, no fim vai mostrar que era uma grande bênção. Pastor, e Deus trabalha assim? Quando José disse aos seus irmãos que Deus havia lhe dado um sonho de ser governador sobre os seus irmãos. Seus irmãos foram tomados de inveja. Naquele momento tramaram de tudo: vamos tirar a vida desse menino, porque esse negócio de estar contando, dizendo que vai governar sobre nós, não dá certo. Tramaram, pegaram José, lançaram na cisterna, venderam José como escravo para o Egito. José, nas trevas daquela cisterna, só Deus é quem sabe o que ele clamava e o que ele dizia, mas certamente estava confiante de que Deus estava com ele. José é levado para o Egito, irmãos, e ali no Egito passa por várias situações difíceis e constrangedoras, até que Deus o coloca como governador do Egito.
E lá no governo do Egito, Deus estabelece uma grande fome sobre o mundo. E todas as nações vão então ao Egito. E quem é que está administrando o Egito? José. José está administrando até que Deus arquiteta o encontro de José com os seus irmãos. E ali, quando José se revela então para os seus irmãos, que era ele, que Deus havia colocado ele ali, José diz aos seus irmãos: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bem. Porque Deus, irmãos, pega as noites escuras da cisterna e nos dá um sentido e diz: olha, isso aqui faz parte do meu propósito, do que eu quero. Por isso que nós precisamos ter cuidado, porque o sofrimento de hoje pode ser a bênção de amanhã. Pastor, e assim? Porque Deus é quem está no controle da nossa vida, porque a nossa história não foi escrita por nós. Irmãos, o sofrimento, a angústia de hoje pode ser a bênção de amanhã, e nós não podemos cometer a bobagem de estar dando explicações simplórias, simples, para a causa do sofrimento. Irmãos, por fim, a última lição que nós aprendemos a partir desse texto é que nós devemos manter a fé no agir de Deus diante do sofrimento. Nós precisamos manter a fé, a confiança em Deus diante do sofrimento, para que Deus seja glorificado. A derrota para o sofrimento acontece quando perdemos a esperança. Você se torna um derrotado, uma derrotada, quando você perde a esperança em meio ao sofrimento que você está passando. Sem esperança, nós paramos de fazer a fisioterapia. Sem esperança, a gente deixa de tomar o remédio. Sem esperança, a gente clama pela morte, diz: eu não aguento mais, eu não aguento mais. O diabo, ele salta, ele pulula de alegria, todas as vezes que ele vê alguém sem esperança. Talvez esses dias tenham levado você a perder um pouco do brilho diante da vida. Mas Deus, nessa noite, quer que você, mesmo em meio ao sofrimento que você está passando, que você tenha a sua esperança restaurada. Precisamos olhar para Deus e confiar no que Ele pode fazer a qualquer instante. Ele pode mudar, Ele pode reverter. A última palavra não é dos homens, a última palavra é de Deus. Aquele cego que os discípulos estavam vendo, estava ali cego, era um cego de nascença. O texto não diz a sua idade, mas talvez já tivesse lá os seus 30, 40 anos, ali no pátio, a pedir esmola e a depender da doação que outros fizessem à vida dele, sofrendo, angustiado. Mas aquele cego, pela sua experiência, nos mostra algo, irmãos, que era alguém que mantinha uma expectativa no Deus que podia lhe curar a qualquer instante. E ele cria de uma tal maneira que quando Jesus então cospe no chão e ali faz o lodo, detalhe, quebrando a regra dos fariseus, que diziam que no dia de sábado não era permitido sequer cuspir e fazer lodo no chão. Jesus cospe, faz o lodo, coloca o dedo ali com o lodo nos olhos daquele cego e diz: vai agora à fonte de Siloé. O que é que Jesus está fazendo? Provando a fé daquele homem. Jesus está dizendo: chegou a hora do que tu esperou por tanto tempo. Vai agora à fonte. Aquele homem imediatamente foi à fonte. Quando ele se lavou, diz a palavra do Senhor, que ele voltou a enxergar. Aquele cego, irmãos, tinha uma fé. Aquele cego foi curado, irmãos, e deu prova de que confiava no que Deus estava fazendo através de Cristo Jesus. A obra de Deus foi feita na vida dele. Deus foi glorificado na vida daquele cego, porque ele manteve sua fé em meio ao seu sofrimento, em meio à sua deficiência. Ele não perdeu a esperança, ele não desfaleceu. O sofrimento grita dentro de nós e diz assim: procure uma alternativa, procure sarar isso logo, procura resolver logo isso. Mas Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Não desista, meu irmão, não desista. Olhe para Deus, levante sua face, levante seus olhos, diga como salmista: de onde me vem o socorro? Eu olho para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Ele te salvou, é nele que está o nosso socorro, e o socorro dele vem para que o nome dele seja glorificado, para que os homens vejam que por mais que queiram, os homens não têm o controle das coisas. Quem está no controle é Deus, é Ele quem estabeleceu a nossa história, é Ele quem está a controlar cada situação de enfermidade, de bonança, de escassez que nós temos enfrentado. Meus queridos irmãos, minhas irmãs que estão nos ouvindo, nosso sofrimento está nas mãos de Deus, não está nas mãos do diabo. Não é a mão do mundo que está controlando, nem a mão dos médicos é quem controla o nosso sofrimento. É Deus quem permite e é Ele quem nos livra da dor. É Ele quem tem permitido, é Ele que tem aberto um pouquinho a porteira para que o sofrimento chegue à sua vida. E é Ele também quem fecha a porteira. Deus, Ele tem as nossas vidas nas suas mãos. E Ele muitas vezes permitirá o sofrimento e as lágrimas para que o seu nome seja engrandecido através de nós. Ele permitirá as lágrimas para que quando outros vejam o que Deus irá fazer na sua vida, eles possam dizer: o seu Deus é poderoso, o seu Deus é grande. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Eu não sei se você já teve o prazer de sentir o perfume das flores. Se você tem um jardim ou se você não tem, pare um momento para apreciar essa obra da criação de Deus. As flores, elas são perfumadas, elas têm um perfume agradável, que nos faz bem, que nos dá uma sensação maravilhosa. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: se você quer sentir a intensidade do perfume de uma rosa, esmague as pétalas. Esmague as pétalas. Quanto mais machucadas, mais cheirosas elas ficam. Quanto mais pressionadas, machucadas, estraçalhadas, mais cheirosas elas ficam. Deixa eu dizer uma coisa a você. Deus está manifestando o perfume dele através da sua vida, dessa angústia, desse sofrimento que você está passando. Ele está manifestando o perfume dele porque pessoas têm visto que você tem sofrido. Pessoas têm acompanhado a tua dor e o teu sofrimento. E pessoas têm visto a sua fé, a maneira como você tem estado confiante no Deus que é o seu Deus. Ele sabe o que faz e nós precisamos entregar a nossa vontade a Ele e dizer: Senhor, o meu sofrimento é teu, cuida, está nas tuas mãos. Que nessa noite Deus abra os seus olhos e Deus te faça entender que Ele está no controle disso que tem angustiado seu coração. E que o seu coração descanse no Deus que tem um tempo certo para pôr fim ao sofrimento daqueles que estão dentro dos propósitos dEle. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nessa noite nos ajude a glorificar a Deus no sofrimento. Nós vamos orar nesse momento e eu queria que você pudesse orar. Se você entendeu o que Deus falou aqui aos nossos corações,